Agora nós vamos para a última e não menos importante videoaula, que é a redação. Isso é um terror, né? Muita gente assim tem uma dificuldade enorme. Mas eu acho assim, ó, que tudo que a gente tem dificuldade, a gente tem que procurar aprender o porquê que a gente está tendo essa dificuldade ou procurar aprender sobre o assunto. Não precisa se aprofundar, virar um expert em redação, mas você tem que, no mínimo, aprender o corpo, o contexto, a forma de como se faz. Aí já é 50% do problema resolvido. Eu acredito que na área textual é o mais temido, até porque ela é muito usada em provas e do Enem e concurso. E no Enem, eu fiquei sabendo que vale 50% a redação. Eles já começam a corrigir pela redação. Se a redação já não está de acordo, ele já é uma nota negativa, no caso. E para desmistificar esse pensamento de bicho de sete cabeças, eu vou te ensinar alguns passos para desenvolver uma redação mais de acordo com as normas, digamos assim. Que hoje tem normas, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, simplicidade, gente. Não use palavras muito rebuscadas, que você não tem conhecimento, que às vezes não vai ficar de acordo com o teu texto. Às vezes a gente acha que por ser uma redação, a gente precisa assim, eu vou puxar na gramática, agora eu vou deixar assim, sempre. E às vezes não é isso que a gente pede, ou que eles pedem, ou que é para ser. Palavras fácil, de entendimento fácil, de fácil domínio. Veja quanto fácil. Escrevendo frases curtas, só tome cuidado para refletir no texto. De forma clara, ele tem que ficar de forma clara para que, frases curtas, mas não vai escrever qualquer coisa. Tem que sempre estar focado muito no título ou no que pede a redação. Às vezes o título é você que tem que fazer e aí eles te dão um tema. Então, título é uma coisa, tema é outra. Título é o que você vai colocar em cima. Essa redação fala sobre a lâmpada. Mas o tema é sobre iluminação. Então, são dois contextos. Clareza. O segredo é você falar de forma clara. Não tenha medo de colocar uma frase que você usa no seu dia a dia, bem simples. Tenha medo de colocar algo que você não conheça, que daí vai pesar. Que às vezes você acha que é uma palavra bonita, mas não vai caber naquele contexto do teu texto ali. Veja bem, fica bem ligado nisso. Não deixe nada codificado, subentendido. Seja bem esmiuçado na sua linguagem, que fica fácil para entendimento de todos e você vai escrever realmente o que você queria, para não ficar uma coisa, entre aspas, assim, que a pessoa que lê ou vai avaliar a tua redação não sabe o que realmente você quis dizer. Objetividade é mais um ponto. Todos os pontos que eu vou falar aqui são cruciais, tá? Não tem um menor ou maior. Já pontuei justamente porque são os cruciais. Você tem que expressar o conteúdo da sua ideia com poucas palavras, por isso ser bem direto, sem rodeio. Não queira falar sobre a lâmpada, que a gente já tinha falado antes. Não queira dizer que, eu instalei, não. Fala sobre a lâmpada, a função dela, o que ela faz, o que ela beneficia. Então, lâmpada, foca na lâmpada. Não é no fio elétrico, é na lâmpada. Unidade. A coerência na linha de raciocínio, no trajeto do teu texto, tem que ter coerência com o assunto. Como eu acabei de falar, não adianta fazer rodeio. Reto e objetivo, sempre. Com palavras simples, olha só, é bem simples de fazer. A gente cria um bicho de sete cabeças porque é muito avaliativa a redação. Em concursos, no Enem, até na faculdade. A faculdade a gente aprende bastante sobre isso também, que é uma por mês. Você tem que ter o domínio, né? E eliminar o que é desnecessário para não errar. Essa é a melhor forma. Se tu não tem conhecimento do que tu tá falando e daí vai ficar fora do teu contexto, não faça. Seja simples e objetivo. Tô enfatizando bastante para que você grave que a redação é isso. Simplicidade, objetividade. Coerência. É primordial que se mantenha a coerência textual. Você não pode realizar um texto da redação que
pede para você falar sobre um determinado assunto e você acabar falando sobre outro. Eu vou falar de mim, eu acabei lá falando da vizinha. Não, não faça isso. ênfase. Sempre lembrar que é bom dar ênfase nas palavras fundamentais. Ter uma prévia de poucos minutos sobre o assunto e planejar, mesmo que mentalmente. Não tenha medo. Você vai perder? Não, você não vai perder. Você vai gastar esses 5 minutos antecipado para pensar, para elaborar na sua mente o que você pode falar, buscar o conhecimento sobre o assunto ou o tema abordado, mas depois você ganha no final. Que daí você não vai ter feito um texto todo errado, todo fora de jeito e encheu linguiça, né? No que a gente acaba sempre falando. Ler, reler, por último, né? É uma dica. 1, 2, 3, quantas você puder e tiver tempo para fazer isso. Claro, tem que também administrar bem teu tempo, né? Mas dependendo de se você vai ter essa pressa toda, comece pela redação, se você tiver mais tempo, né? Aí deixa quieto. Mas se não, se for num concurso, comece pela redação. Talvez isso até te abra um pouco a mente e te deixe mais tranquilo para realizar uma prova. Ler, reler, observar a coerência, coesão, o foco, se o tema está adequado, se você não saiu um pouco, não deslizou um pouco nessas linhas aí. E se você estiver no final satisfeito com o que fez, lembre também a pontuação e a ortografia. Não precisa ser gramática, mas a pontuação e a ortografia, a escrita certa é a base, tá? E aí, se você estiver satisfeito com o que você está lendo, tá garantido a qualidade da sua redação. A redação ela é composta por introdução, um parágrafo, né? Isso é o aceitável. De 3 a 5 linhas. O corpo do desenvolvimento do texto, 3 parágrafos de 3 a 5 linhas. E a conclusão, um parágrafo de 3 a 5 linhas. Esse é o aceitável, tá, gente? Esse é o, tipo assim, para quem não tem muita noção, que vai fazer só o básico. Esse é o aceitável. Mas as redações, elas costumam ser de 5, 7 parágrafos no desenvolvimento, 2 de introdução, 2 de conclusão. Isso vai muito do assunto também, se você tiver um assunto bem bacana e bem atual, com bastante conteúdo, principalmente de faculdade, geralmente tem isso, né? As redações precisam ter bastante conteúdo e falar bastante sobre. Claro que não vai fazer, se passar disso, já vira um livro, um texto, né? Um artigo. Mas essa é a estrutura mais simples que pode se ter para se fazer uma boa redação em concursos, em Enem, que esses são os aceitáveis, né? De 3, 5, 7 linhas é o aceitável. Como um exercício, vou deixar aqui para vocês um tema, falar sobre literatura, para vocês fazerem uma redação e desenvolver aí dentro desse corpo textual que compõe uma redação, para vocês desenvolver uma redação falando sobre a literatura. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas, espero poder ter ajudado até aqui. Quero agradecer imensamente a todos os envolvidos, né, nesse projeto, Escrevendo Emoções, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura Municipal de Trombudo Central, a Lei Aldir Blanc, né, que privilegiou todos os projetos, essa cultura, nesse tempo de reclusão, de pandemia. A gente pode estar transmitindo essa cultura mesmo de forma virtual, mas que já nos engrandece e já traz um conhecimento bem bacana para vocês. Então, me despeço por aqui. Foi um prazer realizar esse projeto com vocês. E até um dia.